E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, acompanhando o mercado do boi. Um mercado que essa semana subiu forte, teve bastante procura aí por parte dos frigoríficos, que acabou ajustando os preços da arroba em São Paulo, por exemplo. Negócios já acontecem na casa dos R$320. Óbvio que você também que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas quer saber se existe ainda fôlego para novas altas e principalmente entender os fatores que estão motivando aí esse avanço nas cotações. Nós vamos lá para Cuiabá, onde está Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e ajudar a entender essa movimentação rápida dos preços, né, Iago? De R$260 por arroba, em 15 dias a gente está batendo já os 320 de novo, né? Aonde está a resposta para essa alta? O que está te chamando a atenção no mercado nesse momento, Iago? Bem, bom dia, boa tarde, está todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês aí, Alexander. E assim, o que a gente tem, a explicação mais plausível dentro de todo esse cenário é um choque de oferta. Um problema que vinha aí desde setembro, né, quando a gente teve o menor abate aí dos últimos meses, desde que você pegar desde os últimos 6, 7 anos, aí, um menor abate mensal no país. Outubro também a gente veio com um volume abatido muito abaixo, ou seja, o estoque de carne que chegou no mercado durante esse período e que está agora também aí no mercado, ele reduziu bastante. Ao mesmo tempo em que essa oferta ainda não melhorou, né? Hoje você olha para o mercado do boi gordo, ainda está difícil achar esse gado no mercado, digamos assim, né? O produtor segurou muito bem, a gente tem um abate muito reduzido ainda. E com esse choque de oferta, ou seja, uma oferta muito menor para esse período, por conta de todas essas decisões tomadas nos últimos 2, 3 meses, ao mesmo tempo que a gente chega para o final do ano, né, a gente está a 40 dias das festas de final de ano. Dentro desse cenário a gente tem uma demanda maior de final de ano, que é uma coisa que a gente sempre repete, né? Novembro costuma ser bom de preço, porque a demanda puxa essa alta de preço, a demanda interna brasileira, né? E nem bota a conta da demanda externa, só a demanda interna já puxaria esse preço. Então a gente teve um combo desse choque de oferta, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado interno aceitando pagar mais caro. Então a carcaça casada que começou o mês a R$16, acompanhando esse boi de 260, ela já subiu para R$19,50, R$3,50 de alta. Então quando você bota em arrobas, é como se a gente falasse que a carcaça casada, né, que o frigorífico comercializa, subiu aí mais de R$45 por arroba. Então tem sim essa percepção de que a carne conseguiu galgar e ter essa alta por conta desse choque de oferta e o mercado interno mais firme, né, que conseguiu consolidar uma alta maior de mais de R$3 por quilo aí na carcaça casada. Então, eu acho que o combo desses dois fatores é o que trouxe a gente para esse patamar de maneira tão acelerada. Porque assim, o boi subir 10, R$20 por arroba em 1, 2 semanas, você consegue até falar que é um problema de oferta pontual, mas R$40, R$50 nada mais é que choque de oferta, né? Faltou muito gado para os frigoríficos nesse mês aí de outubro. Pois Ou é. de novembro, desculpa. Deixa eu entender, quando você fala desse choque de oferta, num primeiro momento a gente teve aquela questão do próprio boi, né, da arroba, né? Do pessoal, inclusive, desconfinando. Nem sei se existe essa palavra, mas, enfim, a gente viu acontecer essa prática aí, né, Iago? Mas houve também um choque na oferta de carnes? Pensa comigo o seguinte, a gente vinha num abate mensal aí brasileiro de 2,2, 2,3, até em agosto foi 2,5 milhões de cabeças, ou seja, a gente vinha abatendo um volume grande de animais. E em setembro 21,
a gente caiu para 1,9, 2 milhões de cabeças, ou seja, 300 a 400 mil cabeças a menos abatidas. Isso já, de certa forma, já causa um vácuo de oferta. Outubro veio uma melhora, a gente abateu 2,2 milhões, é a nossa previsão daqui da Grifato, né? Do volume que foi abatido nesse mês de outubro no Brasil, melhor do que foi em setembro, mas ainda assim bem abaixo das médias históricas de outubro. Isso, de certa forma, causa uma menor oferta de carne bovina. Então, concomitantemente a essa menor oferta por conta desses 2 meses de abate muito curto, a gente também teve aí, digamos assim, um novembro em que esse animal continua não chegando de maneira firme. Então a gente tem um estoque de carne que recuou no mercado interno, então a gente vinha num volume muito bom para atender o mercado interno, esse volume começou a recuar bem, faltou carne, e agora a gente vê que ainda não tem esse volume para, digamos assim, abastecer o mercado interno, e por isso que a gente vê a carcaça valorizar muito forte aí nessas últimas 2 semanas. Muito bem. Agora, Iago, me ajuda a entender então aquele estoque que iria para a China, que teve aquela autorização de ficar armazenado em câmaras frias fora dos frigoríficos. O que aconteceu com eles? Estão lá ainda ou já também foram consumidos? Pelo que a gente tem notícias, Alexandre, eles ainda estão armazenados. Então ainda tem esperando pela China. Exato, ainda tem carne em câmaras frias dos próprios frigoríficos que tem a certificação, né, que foi carne antes do dia 4 de setembro e que não foi encaminhada. Ela está autorizada a ficar mais tempo condicionada de forma correta, né, congelada, mas ela não voltou ainda, né, não voltou ainda para o mercado interno. Então, assim, o grosso ainda estaria armazenado. Tá. Existe a possibilidade dessa carne voltar para o mercado sem a China, sem a expectativa da volta da China? Voltar para o mercado interno? Que se acontecer, digamos assim, da China deixar para 2022, eu acho que a tendência é que sim, porque vai passando o prazo de validade justo, né, digamos assim, para essa mercadoria, pois é. Então ela teria que voltar para o mercado interno. Então, em teoria, essa carne vai até ali dezembro e janeiro, mas aí ela teria que voltar para o mercado interno. Muito bem. Precisa, então, de uma volta da China para consumir esse estoque. Bom, mas tirando isso, a gente tem uma situação ajustada de oferta, então, no mercado, seja ela de animais, seja ela de carne, o que justificou, inclusive, que você bem colocou aí, essa evolução nos preços da carne no atacado também. A minha pergunta agora é a seguinte, Iago. Esse cenário, ele vai permanecer? Esse cenário tem força para continuar dando fôlego para um movimento de alta, seja para a carne, seja para o boi? Bem, essa acho que é a pergunta do milhão, e o que a gente enxerga é que pelo menos até o final do mês, primeira semana de dezembro, historicamente é assim, a gente ainda tem força para manter esse nível, eu diria, principalmente por conta da carcaça do mercado interno. Eu acho que até talvez aí o final da primeira quinzena de dezembro, o mercado ainda tem fôlego para segurar a alta e talvez manter esse patamar aí de 320, 300 e surfar um pouquinho mais acima. Só que aí, como a gente fala de médio prazo, né, quando a gente fala de segundas quinzenas de dezembro, janeiro 22, a gente já começa a ficar um pouco mais reticente, porque ali já não tem demanda de final de ano. É uma conta que, assim, ela começa a apertar para os frigoríficos, que já estão trabalhando com uma margem um pouco pior, né, porque você comprar boi de 320 e vender carcaça de 9,50, a margem já vai ficando, o equivalente físico que a gente fala, já vai ficando negativo. Então, assim, particularmente a gente acha que sim, tem espaço ainda nesse curto prazo para o mercado ter firmeza, só que a partir, acho que ali da próxima quinzena de dezembro, né, da segunda quinzena de dezembro, acho que esse mercado começa a perder força. Então, é uma tendência natural que a gente bata um pico e comece a uma curva mais amena, um pouco mais de estabilização e talvez até desvalorização. Pode coincidir com uma volta da oferta de pasto? Perfeito, exatamente. A gente está falando aí, novembro não tem oferta de pasto ainda, mas a partir da segunda quinzena de dezembro, janeiro, você começa a ver cada vez mais animal de pasto chegando, automaticamente a gente tem também a reposição aí caminhando para um cenário que não é tão positivo, né? A gente já bateu a máxima. Eu lembro que eu falei, acho que em agosto ou julho com vocês aqui sobre a questão da reposição, né? Que eu achava que já tinha batido o máximo histórico real, né? Que foi ali em maio, e agora é um caminho mais negativo. Acho que isso tende a continuar e isso pressiona a fêmea a ser abatida. Então, é um cenário que, na minha visão, ele aumenta um pouco essa oferta, ao mesmo tempo que a gente não tem uma demanda
de início de ano tão boa quanto é a demanda de final de ano. Então, eu acho que é um cenário mais flat, eu diria, um cenário mais estabilizado para o boi gordo nesse começo de 2022. E daí vem as interrogações aí para a gente responder, né? Que é a questão do que vai acontecer com os estoques que estão parados nos frigoríficos, a questão das exportações, se a China volta, se a China não volta, e a mais recente discussão aí, Iago, a tentativa dos pecuaristas americanos aí de barrar as exportações brasileiras dos Estados Unidos. Você viu essa história, Iago? Vi, fiquei sabendo sim. Assim, eu não lembro se eu comentei com vocês aqui, mas me perguntaram qual país que eu enxergava que tinha mais possibilidade de diminuir essa dependência brasileira da China. E eu falei na época que eu achava que era os Estados Unidos. De curto prazo, eu acho que é o único país que figura entre os grandes importadores mundiais que poderia sugar um pouco dessa carne brasileira. Então, o que eu vejo, fico preocupado de certa forma, porque o Brasil está na mira desses grandes produtores também, então está enfrentando não só o lobby chinês, que eu diria, mas agora o lobby norte-americano. Por que está enfrentando o lobby norte-americano só agora? E por que não lá em 2019? Porque esse ano de 2021 foi o ano em que os Estados Unidos mais importou carne do Brasil. Os Estados Unidos agora é o quarto maior importador de carne brasileira. Então, foram mais de 40 mil toneladas, acho que vai bater. 2021, com certeza, eles vão importar mais de 50, 60 mil toneladas do Brasil. Isso levanta a orelha dos produtores de lá, né, que, digamos assim, ficam preocupados, que eles querem favorecer só a carne deles. Então, automaticamente, por um motivo, na minha percepção, exclusivamente econômico para eles, né, eles querem barrar as importações e usam a desculpa do risco sanitário, né? Quando a gente tem a principal organização mundial falando que o Brasil tem um risco significante. Então, assim, a gente está enfrentando o lobby de uma maneira que acho que a gente não tinha visto ainda, justamente porque a gente está exportando muita carne bovina para os Estados Unidos, está no momento que a gente está com um telhado de vidro aí para eles tacarem em pedra. Então, eu fico preocupado, mas eu entendo que, assim, porque a gente está ficando tão grande, tão gigante, digamos assim, no âmbito pecuário internacional, nas exportações mundiais de carne bovina, que a gente acaba virando prego para quem quer marretar, eu diria. Pois é. E eu estava vendo na Reuters, né, essa questão dos Estados Unidos. A alegação é de que houve uma demora na resposta brasileira sobre os casos de vaca louca atípico e que agora eles querem saber qual o padrão de controle que o Brasil tem em relação às doenças da pecuária. Enfim, de novo, barreira sanitária disfarçada de barreira econômica, né, Iago? Perfeito. Perfeitamente. É o que eu também vejo, assim, não havia preocupação com isso até o momento em que começou a chegar carne brasileira nos Estados Unidos. O Brasil estava autorizado a exportar, né, mas na época eles não importavam do Brasil, mas começou a ser viável economicamente para os importadores norte-americanos trazer carne brasileira, porque a carne brasileira estava relativamente mais barata do que a norte-americana. Começou a acontecer essa importação de carne bovina e os produtores começaram a ver isso e agora fazem um lobby para tentar barrar esse tipo de comércio. Vamos ver o que vai dar isso aí. Agora, com relação à China, a gente está só considerando um cenário sem China, mas você vê uma possibilidade da China voltar ou pelo menos fazer diferença nas exportações ainda esse ano, Iago? Esse ano eu acho que ficaria mais complicado. Eu acho que pode acontecer, assim, eu não tenho nenhuma noção de data para precisar para todo mundo que está ouvindo a gente, até porque hoje ninguém sabe, eu acho que é uma informação que só e exclusivamente o governo chinês, né, o ministro da Agricultura chinês que vai poder dar para a gente. O que a gente tem visto, as conversas estão avançadas, vai acontecer um desembaraço, mas hoje não tem nada certo. Então, se nem o governo brasileiro sabe que saiu, vou saber, então não tem data, mas eu acho que sim, poderia acontecer essa reabertura, teria que acontecer. A carne suína na Argentina, ou na China já subiu aí 36% desde o dia 12 de outubro, que foi a mínima que bateu, já subiu muito forte, então já está começando a acontecer uma pressão inflacionária nas proteínas de maneira geral. Então, sim, eu acho que isso deve acontecer, mas precisar uma data é muito difícil. O grande porém é que a gente já está no dia 19 de novembro. E mandar essa carne até o Ano Novo Chinês, que é do dia 1º de fevereiro, vai só diminuindo o intervalo. Então, surfar nesse Ano Novo Chinês vai ser um volume, acho que, menor para o Brasil. Então, se o Brasil volta, digamos assim, a exportar para a China
na segunda-feira dessa semana, que é um cenário que realmente eu não sei, mas conjecturando que teria essa possibilidade, né? Ainda assim a gente não vai conseguir exportar um grande volume se a gente tivesse liberado, como se a gente tivesse liberado no início desse mês, porque o Ano Novo Chinês é um período de muito consumo de carne lá, então... Que eles precisam estocar a carne, né? Exatamente, e aí quando a gente manda depois do dia 10 de dezembro, já é muito difícil chegar lá para ser distribuída lá no mercado interno, então essa janela só vai apertando. Muito bem. Bom, Iago, resumindo então nossa conversa, mercado do boi segue firme, tem fôlego para emplacar aí mais uma altinha, talvez até ali meados de dezembro, mas a partir da segunda quinzena de dezembro esse cenário pode mudar e a gente precisa ficar atento aí, principalmente respondendo algumas perguntas sobre o que vai acontecer com a carne que está estocada, como vai ficar essa questão da exportação para a China e essa novidade aí no nosso cangote de novo, que é a exportação para os Estados Unidos. Então, aspectos ou fatores para a gente ficar atento, certo? Perfeitamente. E aí eu só queria elucidar mais um ponto, que acho que assim, veio à tona ontem com o encontro da ministra da Agricultura do Brasil, lá na Rússia. A Rússia já foi um grande importador de carne mundial, sim, mas hoje não é mais. Então, assim, a gente tem na Rússia, é um alívio a gente, digamos assim, reduzir aquela tarifa de importação. Estou falando isso porque eu vi muito comentário. É um alívio, sim, mas o impacto disso sobre as exportações brasileiras é pequeno. Assim, não é nada comparável à China, eu diria, porque a China levava 100 mil toneladas. A Rússia, até setembro, a média de 2021 da Rússia era de 2 a 3 mil toneladas mês. De carne bovina, né? Exato, só falando de carne bovina aqui. Então, mesmo que se a Rússia aumente as importações do Brasil em 5 vezes, ainda assim ela vai levar 10 mil toneladas no máximo do Brasil. E ainda assim já seria um valor bem... seria como se a Rússia tivesse importando muito mais carne do que o previsto para eles pelo USDA. Então, é um bom ponto, é positivo para o Brasil, mas a gente consegue alavancar um pouquinho, mas não muda muito o cenário de exportação brasileira. O ideal seria mesmo uma volta da China. A Rússia foi muito forte em carne suína, né, em compra de carne suína, e chegou a ter uma relação parecida com o que a gente tem com a China hoje na carne bovina, né, Iago? Lá em 2012, 2014, a Rússia importava muita carne brasileira, então era uma relação, era meio parecida, não tanto quanto é hoje quanto a China, mas era uma relação muito parecida. Hoje não mais, a Rússia diminuiu muito a importação de carne bovina mundial, porque o consumo interno dele reduziu bastante de carne bovina. E o mercado brasileiro se ajustou, né, à nova realidade das exportações de suínos, então é questão de adaptação, eu acho, né, mas para isso leva tempo, né, Iago? Perfeito, exatamente. Boa. Iago Travagini, obrigado, meu amigo, volte sempre. Obrigado, Alexandre, um abraço e até a próxima. Valeu. Tá aí, Iago Travagini da Agrifato conversando aqui com a gente, trazendo a visão dele sobre o que está acontecendo no mercado do boi. Essa valorização aí acelerada que a gente viu acontecer nos últimos 15, 20 dias no máximo aí para o boi, uma situação diferenciada que, segundo o Iago, tem muito a ver com uma redução na oferta, um choque de oferta, que é o que ele colocou. Tanto na oferta do boi quanto na oferta de carne, isso está fazendo os preços subirem e subirem forte no momento em que, teoricamente, tem uma demanda mais aquecida, ou pelo menos uma preparação para uma demanda mais aquecida, que é essa de consumo do final do ano. Vamos ver no mercado futuro, lá na B3, como estão as negociações com o boi? Vamos lá. Na B3, o novembro continua subindo, R$ 316,75, alta de 0,8%. Novembro, R$ 320,70, já em linha, portanto, com as negociações que estão ocorrendo no mercado físico, alta de 0,83%. Janeiro, R$ 326,25, alta de 0,17%. Fevereiro manteve aí os R$ 325, sem alteração lá na B3, o contrato para fevereiro. O indicador CPEA subiu, teve mais um dia de alta forte ontem, 2,69%, mas ainda está lá na casa dos R$ 313 por arroba. A gente vai continuar acompanhando esse mercado e a evolução dos preços, e você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, com todas as informações em primeira mão para entender
o que pode acontecer, principalmente em relação à precificação do seu produto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Temos também João Batista Olive na sequência com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.